Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do NUSP, uma live muito especial. E hoje eu vou esperar o meu convidado de hoje, que vai ser o Rogério. Logo mais ele está aqui. Enquanto o Rogério não entra, a gente vai falar um pouquinho sobre o NUSP, né? O que que é o NUSP, qual que é o nosso objetivo, qual que é a meta do NUSP. Então, o NUSP é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que ele é composto por 8 membros, e eu tenho muito orgulho de ser um desses membros, coordenado pela nossa queridíssima doutora Ana Monteiro. Doutora Ana foi a idealizadora desse projeto, que tem como objetivo principal divulgar as práticas integrativas com base em ciência, com base em estudos científicos para desmistificar as práticas integrativas e que ela seja uma técnica acessível para todo mundo. Né? Então a gente tem essa missão, nós somos 8 voluntários, o NUSP é um núcleo sem fins lucrativos, sem nenhuma política por trás dele, e tem como único intuito ajudar cada vez mais as pessoas e também divulgar o nosso trabalho. O NUSP é um núcleo dentro, né, do SEMEC, que é um núcleo dentro da Associação Comercial de São Paulo, então ele conta também com apoio ali por trás de tudo, e nós também divulgamos e fazemos alguns eventos. E agora, no dia 22, a gente vai ter um evento super especial, nosso primeiro evento, que contou com o apoio lindo, incrível da Clínica Psicoself, né, da doutora Luciana, que está apoiando a gente em tudo. Vai ser um evento gratuito, com aproximadamente 30 vagas, então aproveitem. Ainda temos algumas poucas vagas disponíveis. E esse evento a gente vai ter algumas palestras, alguns painéis de discussão, onde a gente vai falar das práticas integrativas e também a gente vai falar um pouquinho de como o terapeuta que trabalha com isso, o terapeuta clínico que trabalha com essas áreas, pode também melhorar a divulgação, pode melhorar o seu trabalho. Então não percam, que vai ser no dia 22, as inscrições estão abertas aqui na página do NUSP, aproveitem. E eu queria dar uma boa noite aqui para quem já está entrando, doutora Ana, gratidão, boa noite. Femilane, gratidão, a gente tem uma turma muito gostosa, que eu tenho muita honra de participar e de fazer parte dessa turma incrível. Agora o Rogério já entrou, né, nosso convidado. Eu vou chamar o Rogério aqui. Está tudo certo. Então, para quem não sabe, né, o Rogério foi meu aluno de mestrado, um grande aluno incrível, que fez uma dissertação muito bonita. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre isso também para vocês. Olá, Rogério, boa noite. Como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo Como é que vocês jóia. estão? Tudo Uma boa bem. noite a todos. E aí, prof, tudo bem? Tá lembrando a época que eu era seu aluno? Grande É, satisfação. agora não precisa mais me chamar de prof, né? Agora você é Ah, não, né? mestre, como eu. Tem jeito, tem jeito. Quando a gente pega respeito por alguém, o título vai até o final. Gratidão. Eu vou fazer uma breve apresentação do Rogério, mas depois eu vou deixar a palavra para você, Rogério. Você fique à vontade para acrescentar mais informações. Rogério é fisioterapeuta, acupunturista há mais de 20 anos, tem uma grande experiência, também é professor de acupuntura e especialista em eletroacupuntura, não só para dor, mas para diversas áreas. Não sei se vocês viram, nos meus últimos posts, eu estou fazendo mentoria, o Rogério também faz mentorias para profissionais se atualizarem nessa área de eletroacupuntura, que é uma área incrível. E o Rogério também é mestre em minha engenharia, foi meu aluno de mestrado, desenvolveu uma dissertação linda e defendeu com muitas honras ao mérito. E vou deixar a palavra para você, Rogério, falar um pouquinho do seu trabalho. Ah, só deu certo por causa da orientação. Ah, Bom, gratidão. muito prazer aí para fazer parte da nossa conversa de hoje. Agradeço o convite. Falar um pouco sobre eletroacupuntura, essa área aí que eu gosto tanto, né? Eu costumo falar com meus alunos que eu nunca dou aula sobre acupuntura, né? Eu bato papo com eles com meus amigos, né? Então, sempre é uma coisa prazerosa, sempre é um assunto que traz muita discussão, traz bastante surpresas, né? Ah, mas dá para fazer isso? Ah, mas não é só para dor, né? Hoje a gente vai focar um pouco mais na dor, né? Mas a eletroacupuntura, ela entra praticamente todas as indicações que a acupuntura já tem, né? Então, só para falar um pouquinho de mim, a professora já me anunciou, mas sou fisioterapeuta já há 27 anos, então já estou aí
nessa jornada aí há bastante tempo, né? Tenho duas especializações na área de acupuntura, tenho especialização na área esportiva e também tenho mestrado na área de bioengenharia. São tecnologias na área da saúde. No caso, minha pesquisa foi com eletroacupuntura. Hoje também já desenvolvo alguns trabalhos na área de laser também, né? Até conversando com a professora aí num dos nossos últimos encontros, eu associo muito as duas técnicas, né? Hoje vamos falar aí um pouquinho mais sobre a eletro, e aí eu vou tentar passar para vocês um pouco da minha experiência, né? Então vamos lá. Então, quando a gente fala indicações sobre a eletroacupuntura, eu costumo dizer que as indicações e as contraindicações da eletroacupuntura são as mesmas da acupuntura. Ou seja, qualquer coisa. A gente costuma dizer que a acupuntura ela entra em todas as clínicas da área da saúde. Lógico que você tem, né, algumas situações em que você tem a resolução da condição, e em alguns casos, né, não dá para dizer exatamente se é a maioria ou não, mas entra como um tratamento coadjuvante. Ou um coadjuvante no sentido sintomático, então você consegue aliviar alguns sintomas e não necessariamente resolver totalmente o problema, né? Por isso que a acupuntura ela entra como um componente importantíssimo da equipe multidisciplinar. Então, o paciente que faz acupuntura, ele muitas vezes não vai deixar de tomar sua medicação, não vai deixar de fazer seu tratamento fisioterapêutico. O paciente que faz acupuntura não vai emagrecer se não fizer dieta, se não fizer atividade física, se não fizer todos os tratamentos. Por isso que a gente sempre entra. Ah, minha filha acabou de entrar, a Vitória acabou de entrar. É, então, tudo que você pode pensar com tratamento sobre na acupuntura, a eletroacupuntura, ele acaba sendo um grande facilitador da técnica. Por quê? Quando a gente lida com a eletroacupuntura, obviamente, né, quando a gente começa a estudar a acupuntura clássica, o conceito clássico chinês, a gente estuda muito inicialmente a parte histórica, filosófica, né, o conceito de yin yang, cinco elementos, substâncias vitais, Sim, transformação de Qi, Shui, estagnações, 8 princípios diagnósticos, né, análise da língua, análise do pulso, então o que a gente chama de acupuntura clássica, né. Só que existe uma outra forma de ver a acupuntura, de entender a acupuntura, que é na base científica da acupuntura, né? Existem algumas terminologias a respeito disso, alguns falam modo científico, ou paradigma científico, outros falam muito sobre resposta reflexológica, porque é por meio de respostas que o sistema nervoso, resposta imune, acaba. Seu organismo, né, começa a responder a partir do tratamento da acupuntura. Então, sim. para a gente começar a entender como é que a eletroacupuntura funciona, a gente precisa entender um pouquinho como é que a acupuntura age no Tudo corpo. funciona. Qual que é a base, né? Exatamente. Porque a gente fala que a eletroacupuntura é um upgrade do próprio tratamento acupuntural, né? Então, assim, é, saindo um pouco do conceito clássico, vamos ver como é que a acupuntura ela age no nosso organismo. Então, de uma maneira bem simples, né, para quem não tem muito tá acostumado com essa visão mais científica, mais biológica, a acupuntura basicamente ele está relacionado com o que a gente chama de mecanismo estímulo-resposta. Estímulo-resposta. Então, você, de uma maneira não tão intensa, a gente faz uma agressão no paciente. Então é isso que a gente faz. Então, muitas vezes eu costumo conversar com meus pacientes, inclusive com os meus alunos, né? Tem aí mais de 23, 24 anos de docência na acupuntura, né? Então muita gente já Não entrega a já idade, passou aí pela minha não entrega a didática, idade. né? Já mais ou menos, né? Já não sou tão jovem assim. Então, a gente fala o seguinte, que a acupuntura, quando eu faço acupuntura, eu não faço carinho no paciente, eu estou agredindo o paciente. Eu estou Sim, fazendo uma agressão. Só que é uma agressão controlada. Então, o que quer dizer uma agressão controlada? Eu faço o estímulo suficiente para que o organismo responda a essa agressão. Então, o termo técnico para essa agressão é estímulo nócico, ou nocicepção.
Noce vem de nocivo, ferimento, alguma coisa ruim, vamos assim dizer, que você está proporcionando ao organismo. E aí o seu corpo responde antinocicamente. Então você vai liberar uma série de substâncias, tanto em nível do sistema nervoso central, que é a grande, onde tudo começou, né, com os estudos, começaram lá no meados da década de 60, nem era tanto com a acupuntura, mas com a eletroestimulação, né? Sim. Hoje em dia a gente fala muito sobre resposta imunológica, atividade do sistema purinérgico, quando a gente vai trabalhar com controle da dor, né? Liberação de ATP, adenosina. Eu estava lendo aí um artigo há pouco aí, estava falando sobre também atua nos receptores canabidioides. Então você tem N Sim. fatores aí que a acupuntura E eu não pode cheguei a proporcionar. pegar nesse sentido dos receptores canabinoides. É bem Exatamente. interessante o estudo. É, e aí, então a acupuntura basicamente é isso. Você não faz carinho no paciente. Então eu falo, é controlado. Então é agressivo o suficiente para gerar esse estímulo de resposta antinócica. Só que aí vem, né, a piadinha da sala de aula, né? Não pode ser agressivo o suficiente para o paciente ter coragem de voltar na próxima sessão. Então, Exatamente. você Senão não precisa a gente assusta o fazer uma paciente. agressão tão Tão intensa, né? Então, violento. É. que a gente faz é isso, é o estímulo necessário para que o paciente tenha essa resposta. Lógico, o paciente que faz acupuntura pela primeira vez, até eu recomendo sempre aos alunos, né? Porque muito aluno, profissionais da área da saúde, já ouvi falar, tal, mas eu nunca fiz, Sim. né? E aí, então, eu falo, então passa, vai no ambulatório da escola, passa, vê como é que é, né? E aí, fala assim, mas tem ponto que dói. Aí, mais uma piadinha de sala de aula, né? Ponto bom é aquele que dói. Lógico, o que é essa dor? É justamente essa sensibilidade. Aí entra a vantagem da eletroacupuntura. Por quê? Quando a gente vai fazer o estímulo acupuntural, o ACP,